Olá, você, muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube. Eu me chamo Patrícia Vieira, responsável aqui pelo Instituto Cura da Alma. Nós estamos aí na maratona sobre maturidade emocional. Nós falamos no início o que é maturidade emocional, o que é ser maduro emocionalmente. Nós falamos, na semana, algumas semanas atrás, no nosso segundo vídeo, nós trouxemos mais informações para você sobre maturidade emocional, sobre ira, sobre raiva, sobre raiz de amargura. Se você não viu esses dois vídeos, tá aí, tá? Tá aí no YouTube o primeiro e o segundo vídeo dessa maratona. E hoje nós vamos falar sobre outro tema muito importante. Nós vamos falar sobre o medo, tá? O medo paralisador. Você vai entender o que é isso. Se você ainda não está inscrito aqui, você clica aí no sininho, tá? Se inscrever para você continuar acompanhando o nosso trabalho. Todas as maratonas, todos os vídeos, para o seu e para o nosso desenvolvimento, tá bom? Patrícia, o que é o medo? Eu sinto medo, você sente medo, nós sentimos medo. Talvez você alguma vez na vida, Ou muitas vezes, se ainda não se deparou com essa emoção, você vai se deparar em algum momento, porque o medo ele é natural, tá? O medo, ele é natural. Como assim, Patrícia? O medo ele faz parte das nossas emoções, como a alegria, como a tristeza, como, você está tranquilo. O medo ele faz parte da nossa estrutura emocional. Não existe ser humano que não sinta medo. Você que está aí, você sente medo porque você tem emoções. Patrícia, com que eu preciso me preocupar? Quando eu devo estar atento com medo? Nós vamos entender aqui. Você, em alguma vez na vida, você já deve ter feito uso de um termômetro, sim, para aferir, verificar a sua temperatura. E nós sabemos que o nosso corpo, ele tem uma temperatura adequada, e quando está acima dessa temperatura, provavelmente você deve estar com febre ou estado febril. Patrícia, o que isso tem a ver com medo? Tem a ver que o medo ele funciona da mesma forma que um termômetro. Quando nós estamos sentindo medo, em até 1 grau, tá? Em até 1 grau que a gente pode se dizer que até uma certa normalidade, tá? Até uma certa normalidade, isso não é preocupante. Provavelmente vai ter situações da vida que nós chamamos de gatilhos, em que vá desenvolver ou vá aflorar esse medo em você. Estado de tensão, estado de preocupação. Agora, quando esse medo ele começa a tomar, Patrícia, esse I é de quê? Esse I é de intensidade. E esse F, Patrícia, esse F é de frequência. Espera aí que agora a gente está seguindo um campo diferente. Quando esse medo, ele começa a ter uma frequência, tá? Olha só, ele começa a ter uma frequência. O que é uma frequência? Ele começa a acontecer acima da média. Ele começa a aparecer diversas vezes, em diversas situações. Muitas vezes até em situações que aparentemente ele não deveria aparecer. Peraí, eu estou sentindo medo, mas não tem nenhum gatilho aqui que venha despertar esse medo em mim. Peraí, eu tenho me sentido em estado de alerta, em estado de ansiedade, mas eu percebo que não há nada, tá? Que venha desenvolver aparentemente. Peraí, eu tô percebendo que esse medo ele tem aparecido com uma frequência, tá? Fora da normalidade. É um estado de atenção. Patrícia, além da frequência, o que é a intensidade? A intensidade, ela vai te levar lá para aquele termômetro que nós falamos no início. Peraí.
Se está aparecendo com uma certa intensidade, por exemplo, ó, nós temos um termômetro aqui e peraí, eu sei que até aqui tudo bem, tem situações que vão me fazer me sentir medo, me sentir insegura. Por exemplo, o estado de ameaça. Se você está andando na rua e você percebe que talvez, né, você vá ser assaltada dentro de um ônibus ou se deslocando, isso pode te causar um medo, sim. E quando eu percebo que já está no estado 2, peraí, eu percebo que a intensidade desse medo já está fora do controle. Ele está muito intenso. Esse medo já passou aqui para um estado de pânico, para um estado de pavor. Mesmo em situações aparentemente tranquilas, eu começo a perceber que já está me gerando um estado de pânico. E aí esse medo ele já começou a me paralisar. Ele já chegou aqui nesse estado 3. Ele já começou a me paralisar. Ou seja, algumas questões da minha rotina que eu tinha o costume de fazer, eu já parei. Isso aconteceu muito, né, no momento que nós estamos vivendo, que é um momento aí de pandemia. Tem melhorado, mas esse medo, né, que a pandemia trouxe, paralisou a vida de muitos. Nós vivemos um estado de isolamento. Nós não ficamos isolados, sem contato, né? Afastado. E esse estado, né, de pandemia fez com que muitos tivessem desenvolvido esse estado de pânico, que já é um medo, né, com uma intensidade maior, relacionado também a um estado de ansiedade. Patrícia, o que isso tem a ver com maturidade emocional? Se o medo ele faz parte das nossas emoções, ele também precisa ser controlado. Esse medo, ele precisa ser gerenciado. Sim. Patrícia, o que é gerenciar? Gerenciar é administrar. É administrar. Ou seja, nós temos a responsabilidade de administrar, de gerenciar as nossas emoções. Se eu percebo que esse medo me paralisa, a intensidade, a frequência está além, peraí, eu preciso buscar ajuda para que essa temperatura volte ao estado normal. Se você está com febre, você vai tomar um remédio, você vai buscar ajuda para identificar o que está causando a febre. Se é uma infecção, se é um resfriado, né? se é viral, se é bacteriano. A mesma questão é as nossas emoções. Nós precisamos parar e identificar. E entender que nós conseguimos gerenciar e administrar, sim, as nossas emoções. E que, em muitos casos, nós vamos precisar de ajuda, tá? Se você gostou desse vídeo, se você tem algo a relatar, se você tem algo a comentar, deixe aqui nos comentários, tá bom? E semana que vem nós daremos continuidade. Até mais!